Buenas tardes. Boa tarde. Bem, já faz um ano desde a última jornada e eu continuo no mesmo ponto, na mesma situação em relação ao espanhol. Entendo o que leio e escuto, mas falar ainda é muito difícil. Portanto, peço a paciência de vocês. Vou tentar ler bem devagar, na tentativa de me fazer entender. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos nessa 7ª jornada da Apertura, Sociedade Psicanalítica, e a oportunidade de estar aqui nesta mesa inaugural. Algumas semanas atrás, um colega membro da Apertura, Ricardo Quasnico, postou no grupo de e-mails que circula entre os participantes da instituição uma citação do escritor e filósofo francês Roland Barthes. É um pequeno trecho do livro publicado sob o título Aula. Trata-se da aula inaugural proferida por ele quando de sua elevação à cátedra de Semiologia Literária no Collège de France, em 17 de janeiro de 1977. Vou ler a citação. Jacobson mostrou que o idioma se define menos pelo que ele permite dizer do que por aquilo que ele obriga a dizer. Em nossa língua francesa, e esses são exemplos grosseiros, vejo-me adstrito a colocar-me primeiramente como sujeito, antes de anunciar a ação, que desde então será apenas meu atributo. O que faço não é mais do que a consequência e a consecução do que sou. Da mesma maneira, sou obrigado a escolher sempre entre o masculino e o feminino. O neutro e o complexo me são proibidos. Do mesmo modo ainda, sou obrigado a marcar minha relação com o outro, recorrendo quer ao tu, quer ao vós. O suspense afetivo ou social me é recusado. Assim, por sua própria estrutura, a língua implica uma relação fatal de alienação. Falar, e com maior razão discorrer, não é comunicar, como se repete com demasiada frequência. É sujeitar. Toda língua é uma reação generalizada. Ler esse texto novamente, nos dias que antecederam a essa jornada, trouxe a mim a sensação de estar lendo-o pela primeira vez. Estamos irremediavelmente submetidos às estruturas linguísticas, não só como falantes, assujeitados à língua nossa de cada dia, mas como ouvintes, pois todo discurso utiliza a língua. O discurso, portanto, apresenta uma forma tanto de servidão quanto de poder. Estaríamos, desse modo, condenados à prisão perpétua nessa rede de poder que constitui os discursos de saber? Como pensar os efeitos disso no que diz respeito à transmissão da psicanálise? Penso que talvez já saibamos muito sobre tais efeitos. Certamente cada um de nós já deve ter vivido as tantas formas em que o saber circula, ou não, nas instituições psicanalíticas. Arrisco dizer que sobre lidar com esses efeitos é que sabemos muito pouco. É interessante notar como as questões suscitadas por Barthes, a partir da contundente afirmação segundo a qual a língua é fascista, pois obriga a dizer de certo modo, o levam a proposições a partir da constatação de que o que pode ser opressivo no ensino não é o saber veiculado, mas as formas discursivas por meio dos quais ele é proposto. Se chamamos de liberdade não só a potência de subtrair-se ao poder, mas também, sobretudo, a de não submeter ninguém, não poderia então haver liberdade senão fora da linguagem. Impossível. A linguagem humana é sem exterior. O que o autor do já tão citado texto aponta é que nos restaria, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua, citando novamente Barthes. Essa trapaça salutar, essa esquiva,
Esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder é o que ele nomeia literatura. Bem, mas aqui é de psicanálise que se trata, e de uma tentativa de produção e transmissão de saber. Na abertura, a tentativa é de que não haja prevalência do modelo comumente imposto no meio psicanalítico, em que há um mestre que ensina a seus alunos. E, é claro, ensina sempre o último Lacan, que afinal é o mais verdadeiro, o mais lacaniano. Somos 110 membros participantes em abertura. Destes, 80 residem em Argentina, nem todos em Buenos Aires. Os outros 30 estão em Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, Itália, México e Uruguai. Pessoas de distintas áreas e trajetórias, percursos diversos na psicanálise, e que, inclusive, nem sempre falam a mesma língua. Muitas vezes, pela distância, na maioria das vezes, inclusive, precisamos nos valer de e-mails, transmissões online, wormhole, gravações, traduções. Fico me perguntando, como é que funciona? O que permite que transferências de trabalho aconteçam e que o saber circule? Talvez uma resposta a isso seja o programa de investigação científica proposto por Apertura, que, em poucas palavras, é fundado a partir das seguintes premissas. Entendemos que a psicanálise é uma teoria com espírito científico, que se organiza a partir de princípios epistemológicos articulados entre si. Elegemos a interrogação e a argumentação lógica como ferramentas indispensáveis para aceder ao saber específico de nossa prática. Consideramos a elaboração teórica como fundamental na produção de saber. Os conceitos com os quais operamos não provêm da realidade. São sistemas de ideias não extraídos de nenhuma experiência, senão de uma elaboração conceitual que constitui o campo do saber. Pensamos que a teoria psicanalítica concebida por Jacques Lacan é diferente, em ocasiões de sentido oposto àquela proposta por Freud. Há a intenção de preservar o que há de polêmico, novo e subversivo na obra de Lacan. Praticamos o que está de acordo com o estilo do ensino de Lacan e por convicção própria. Praticamos a emissão da psicanálise em disciplinas afins, tais como a matemática, lógica, filosofia, linguística, antropologia, entre outras. Aqueles que participam dessa convocatória colocam-se como investigadores, nem alunos, nem mestres, o que não é tarefa simples, já que, para tanto, é preciso que cada um coloque sempre algo de si. Enfim, aqui estamos. O que vai ser apresentado nessa jornada trata-se disso, dos efeitos das investigações conduzidas durante esse ano em torno do Seminário 23 Sant'Omo. Bom trabalho a todos. Buenas tardes a todos. Unas pocas palabras más. Yo creo que en el medio psicoanalítico los brasileños están más acostumbrados a su lengua, el castellano, de lo que vos a nuestra. Sobre todo porque, creo yo, hay muchos analistas de lengua castellana en Brasil, y muchas producciones teóricas en esta lengua. Así que en psicoanálisis estamos más o menos familiarizados con la lectura y la escucha del castellano. Me gustaría mucho hablar con vos en su lengua, pero yo no hablo español, o hablo muchísimo mal. Así que para hacerlo necesito del apoyo firme en la letra y su paciencia y comprensión. Voy a leer unas breves líneas. Fue un gran honor recibir la invitación para hablar en la apertura de esas jornadas.
junto con cariño. Creo que nuestra presencia acá señala la apertura misma de esta institución. Soy brasileña, ni notaron, y me acerqué de apertura hace poco más de 2 años. Por el año 2014, después de asistir a la jornada, una colega de Brasil dijo lo siguiente: apertura provoca mismo un aprieto en nosotros. La palabra apertura en portugués significa apretón, aprieto. Apertura para nosotros es justo el contrario de apertura para vos. Y me parece que es en esa bifurcación entre aprieto y apertura que se sitúa apertura para nosotros brasileños. Si no todos, al menos los que tienen por tradición leer a Lacan histéricamente. Ya lo explico. Esta es una frase que escucho desde chica. Es la siguiente: Lacan hay que leerlo histéricamente. ¿Qué quiere decir esto? Leer histéricamente a Lacan significa que uno no debe detenerse en los carozos. Saltamos entonces la matemática, la topología, lo repartitorio en la carta robada y seguimos igual con la lectura. Aunque no escuché más aquella frase hace algún tiempo, creo que las cosas en Brasilia, la ciudad donde vengo, no lo estén muy diferentes de aquella época con respecto a la enseñanza de Lacan. Alguien me dijo hace poco, este año aún, acerca de un grupo de estudio de Lacan que trabajaba con un texto hueso duro de roer. ¿Se dice así acá? Pero el trabajo seguía muy bien de este modo. Cada uno hacía asociaciones, sus propias asociaciones acerca del texto, y en el final aquellas asociaciones se unían formando una especie de tramado, de red, que permitía algún entendimiento poético, por así decir, del tema. Esto todavía me parece una lectura histérica de Lacan, ¿no? Según aquel entendimiento. Algo como un ejercicio impresionista colectivo, donde cada uno ofrece para el grupo sus impresiones del texto y todo constituye un montaje, un patchwork, que permite la ilusión del entendimiento o un delirio consensual. Las instituciones psicoanalíticas en general se deparan con una bifurcación. De un lado, la religión, y al otro, la ciencia. Cuanto más una avanza en tal dirección, más se aleja de la otra. No creo que la ciencia inmunice las instituciones psicoanalíticas de organizarse igual que las iglesias. No obstante, me parece seguro que sin la ciencia es en la religión que caemos. Apertura eligió la ciencia y esto angustia a quien solía simplemente escupir los carozos. Y me incluyo en esto. Este último es un modo de trabajo con el texto lacaniano todavía frecuente en mi ciudad. Ya esta experiencia acá abre, para mí seguramente lo hace, a una otra manera de lidiar con la enseñanza de Lacan. Y me parece que esta es la apuesta de Apertura. Bueno, paro por acá y en nombre de Apertura me gustaría dar la bienvenida a todos a la 7ª jornada, cuyo tema central es el Seminario 23 de Lacan. Invito ahora a la primera mesa Laura Baldovino, Félix Morales, Juliana Saratiegui y Rosana Veloso, que la coordina. Bueno, gracias.